Descubra como eram os vikings na realidade. 7 curiosidades que você não sabia. E tem uma que você ficará de queixo caído. E no final você também saberá muito mais sobre a série Vikings. Esse é o canal Edu Tretas e Soluções, sempre trazendo os vídeos mais interessantes para você. E se você gostar do vídeo, deixe aquele like para incentivar o canal e compartilhe também com seus amigos. Curtiu? Então segue o vídeo! Viking é um termo usado para se referir aos exploradores, guerreiros, comerciantes e piratas nórdicos que invadiram, exploraram e colonizaram grandes áreas da Europa e das ilhas do Atlântico Norte. A era Viking fez parte da história medieval da Escandinávia, Grã-Bretanha, Irlanda e boa parte da Europa. Existem poucos estudos sobre os Vikings e pouco se sabe sobre esses incríveis guerreiros. Por isso, existem várias curiosidades desconhecidas sobre esse povo, como por exemplo, como eles se pareciam, quais armas usavam e o que eles fizeram exatamente. Mostraremos aqui alguns fatos curiosos sobre eles. Capacetes. Quando pensamos em vikings, logo nos lembramos de capacetes com chifres, certo? Mas na verdade, eles não tinham esses capacetes. E por mais que os vikings não usassem, outros o fizeram. Os alemães, no final do século XIX, bem nacionalistas, achavam a história viking atraente. Então, capacetes estereotipados com chifres foram associados aos vikings. E assim, lendas nórdicas e alemães se misturaram na imaginação popular. Feitos. Os vikings apareceram na Inglaterra no dia 8 de junho de 793 e por cerca de 300 anos praticaram violência, brutalidades, estupros e pilhagens. Mas isso não quer dizer que foi a única coisa que eles fizeram. Segundo historiadores, os vikings eram de fato cruéis, mas tinham mais coisas. Por exemplo, eles nem sempre pegavam o que queriam. Às vezes, eles trocavam mercadorias com as pessoas. E alguns vikings podiam ser vistos como comerciantes globais, além de terem uma propensão a contar histórias. Sanguinários. A visão que as pessoas têm dos vikings é que realmente eles eram mais sanguinários do que os pobres que eles aterrorizavam. Mas a história nos mostra que a realidade não era bem assim. O mundo não era um lugar pacífico até os vikings aparecerem. 11 anos antes dos vikings, Carlos Magno cometeu um crime de guerra brutal na Baixa Saxônia, na Alemanha, conhecido como o Massacre de Verden. Ele ordenou a decapitação de aproximadamente 4.500 saxões, tendo um nível de brutalidade bem maior do que o atribuído aos vikings. Continue comigo no vídeo para conhecermos as outras curiosidades sobre vikings que você sempre acreditou serem verdadeiras. E se você chegou até aqui, deixe uma curtida e também um comentário. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber os avisos sobre os novos vídeos. Higiene. Os acadêmicos da Universidade de Cambridge estão convencidos que os vikings eram higiênicos. Eles eram até limpos demais. Um cronista medieval alegava que os vikings penteavam os cabelos todos os dias, tomavam banho uma vez por semana e até trocavam de roupa regularmente. Os vikings eram metrosexuais e tinham propensão para a beleza e ao estilo, com o penteado sendo uma coisa importante para os homens. O Museu Nacional da Dinamarca tem evidências que os vikings usavam pentes bem desenhados, palitos de dente, cotonetes e pinças. Beber em crânios. Pode ser intenso imaginar que os vikings bebiam sangue ou álcool nos crânios dos seus inimigos, mas essa imagem bárbara é falsa, assim como outras coisas ditas ao longo da história. Esse mito parece ter surgido em uma tradução feita erroneamente. Na realidade, os vikings bebiam suas bebidas em coisas menos chocantes. Eram copos de madeira e metal. Algumas evidências mostram que eles, às vezes, bebiam em chifres, mas nada de crânios. Armas primitivas. Outro erro a respeito dos vikings é com relação ao seu armamento. Geralmente as pessoas acham que eles usavam armas primitivas como um machado, taco ou uma espada. Mas esse povo nórdico tinha armas finas e muito bem feitas. Segundo a BBC, todos os homens vikings eram livres para carregar armas. Eles tinham lanças, espadas e machados finamente trabalhados, e algumas vezes elas eram decoradas com incrustações e metais preciosos,
O famoso machado viking era usado, mas ele tinha a desvantagem de não perfurar um escudo. Um povo só. A maioria das pessoas acha que os vikings eram um povo só, ou uma raça homogênea. Eles não eram uma raça de pessoas e nem ligados por laços de ancestralidade comum. A maioria dos que são conhecidos vem de áreas como a Dinamarca, Noruega e Suécia. Mas também existem menções de vikings finlandeses, estonianos e samis. Agora chegou a hora daquele bônus, para que você continue comigo no vídeo para conhecermos mais sobre a série Vikings. E também é hora de deixar uma curtida e também um comentário. Acho que já mereço a sua inscrição no canal. Ragnar existiu de verdade? A série Vikings chamou a atenção das pessoas por retratar os guerreiros vikings. Como grande parte dos personagens, Ragnar é baseado em uma figura real e mitológica ao mesmo tempo, com suas próprias sagas e contos retratando sua vida e viagens. Ragnar supostamente nasceu durante a primeira metade do século IX, mas a data exata e o local são desconhecidos. Os vikings não tinham o costume de deixar registros escritos de suas viagens, e a maioria dos relatos da época sobre os guerreiros vinham de outras culturas. De acordo com esses registros históricos, Ragnar era um temido guerreiro e líder nórdico, conhecido principalmente por liderar o cerco de Paris em 845. Depois de alguns saques à região, Ragnar encontrou seu fim. Acabou sendo capturado pelo rei da Nortúmbria, que ordenou sua execução em um fosso cheio de serpentes venenosas. De acordo com a lenda, Ragnar lutou como pôde com os animais peçonhentos, numa tentativa de ainda assim merecer seu lugar em Valhalla. O guerreiro viking anunciou que sua morte seria vingada por seus filhos. Assim como foi profetizada por Ragnar, seus filhos realmente vingaram sua morte. Lideraram um grande exército de vikings contra os reinos da Nortúmbria e outros ao redor. Michael Hirst, o criador de Vikings, chegou à conclusão que Ragnar existiu de verdade após a extensiva pesquisa que fez para a produção da série. Contudo, como em toda a adaptação, a série Vikings, ou Vikings, como queiram chamar, tomou suas próprias liberdades, modificando vários aspectos da história. O consenso principal é que Ragnar, na verdade, é uma mistura de diversos personagens históricos cujas batalhas e viagens aconteceram mais ou menos na mesma época. Como já foi dito, aspectos importantes da história do Ragnar real foram mudados em Viking. A relação do personagem com Rollo é um ótimo exemplo. Na série, os dois são irmãos e lutam juntos em várias batalhas. Na vida real, Rollo realmente existiu e se tornou o primeiro duque de Normandia, após deixar os nórdicos por uma vida de nobreza onde hoje é a França. A relação de Ragnar com Lagertha na vida real também é bem diferente. Embora a guerreira realmente tenha sido considerada em alguns registros como a primeira esposa do herói, ela não deu à luz a Bjorn Ironside. Assim como na série, Ragnar terminou seu primeiro casamento e desposou a princesa Aslak, com quem teve vários filhos. Athelstan é um personagem completamente fictício. Não existe nenhum registro que conte a história de um monge sequestrado por vikings na época da série. Flock também é quase inteiramente fictício, porém foi inspirado levemente em Flock Vilhjalmsson, o viking que fundou a Islândia. Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar aquela curtida, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos inéditos. Deixe também um comentário sobre quais curiosidades você gostaria de assistir em vídeo aqui no nosso canal. Fui!